Oi, gente, aqui no Estudo das Escrituras dos Hebreus, Comunidade, parte 2. Nos outros vídeos, eu já fiz o vídeo aí sobre a promessa, mostrando todos os versículos. Eu já fiz o vídeo sobre nação e reino, mostrando também os versículos. E eu já falei que o canal aqui, eu sou reinista, eu acredito na restauração de Israel. O Israel de Josué, o Israel de Davi, aquele Israel ser restaurado na terra. O meu canal é reinista, eu sou reinista, e eu estou pregando aqui o reino, tal qual o Messias pregou, de forma... Aqui tá, não fica evidente no Evangelho. Por que não fica evidente? No Evangelho, o Messias vem e encontra um cenário de domínio do Império Romano. Então, para ele falar sobre a restauração do reino de Israel, ele falava em secreto. Como que eu sei disso? Porque você vai ver no livro de Atos os apóstolos falando sobre isso, que eles são chamados para serem um povo, e o próprio Messias falou que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Também nas profecias vão falar das 12 tribos de Israel. Israel vai ser restaurado. Aí, se os cristãos estão de fora disso, não querem fazer parte disso, irmão, aquilo que eu falei, esqueça o cristianismo, não conte com o cristianismo. Eu já falei sobre isso. E o que acontecia na época do Messias que ele fez? Comunidades. Por quê? Você começa com comunidades, aí a ideia é que as comunidades fossem crescendo, mais pessoas, mais trigo fosse se ajuntando às comunidades, até o ponto de você ter cidades-estado, que era o modelo da época, e com várias cidades-estados você teria Israel restaurado, com as 12 tribos, tudo certinho. O que aconteceu? O Império Romano venceu. O Império Romano, com a Icar, usurpou o Evangelho, cooptou o Evangelho, terminou o objetivo da promessa. Tem aí as aulas da promessa, nação e reino, dá uma olhada aí. Acabou com isso. E hoje o cristão ele é isento, ele não é Israel, não quer ser, não é reinista, não quer o reino, e diz que crê no Evangelho, diz que crê no Deus de Israel, enfim. É essa a situação, eleitos. Você não pode não esperar nada do cristianismo. Você tem que, para quem entender isso aqui, o cenário é esse. Você pode se alinhar com as pessoas que eu falei daquele movimento que já existe. São mais de 5.000 pessoas no mundo hoje, que chama 12 tribos, começou nos Estados Unidos, 12 Tribes, de Eugene Spriggs. Ou o que eu prego aqui, pessoas que já se conhecem, já têm afinidade e já perceberam que tem bastante coisas falhas no cristianismo. Eu já li aqui no livro de Atos como que era, o que os apóstolos ensinavam, o que Jesus ensinava. O cristianismo não faz isso, nem vai fazer. O cristianismo é o oposto. Um topo da pirâmide, uma elite, é uma forma piramidal, né? Tem um topo, uma elite ali de líderes religiosos, cães gulosos, que ficam ricos e vivem no conforto e na riqueza material a custas de uma massa de nécios, de joio, de pessoas mal informadas, de pessoas que não são eleitos, porque um eleito, uma vez exposto à palavra de Deus, deveria se adequar à palavra de Deus e perceber que está sendo enganado no cristianismo. Então vamos lá, parte 2 da comunidade. Livro de Atos, rapidinho aqui, ó, Atos 4, 34. E não havia nenhuma necessidade entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas que foram vendidas e as depositavam ao pé dos apóstolos. Então tá, a pessoa que creu no Evangelho, ele pedia o batismo para os cristãos, pedia o batismo para os discípulos, para os apóstolos, e ao ser batizados, eles tinham que vender tudo o que possuíam e entregar tudo, todo o valor para os apóstolos, que eram os tesoureiros no caso, né? Que eram homens confiáveis, enfim. Então essa é a regra. Simples assim, é tudo. Você vende tudo e entrega tudo. Olha a história agora aqui, ó, é Atos 5. É a história de um homem que ele e a esposa pedem o batismo, se convertem, dizem ter crido, mas eles não cumprem com o que era a prática deles, querem entregar tudo. A história de Ananias, ó, Atos 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Viu? Ele reteve parte, ele tinha que dar tudo. Essa é a regra do Evangelho. Lembrando, não é dar tudo pro apóstolo, o apóstolo fica rico, empresário, dono de
editora, dono de gravadora gospel, não é isso. O apóstolo ia pegar aquilo, o apóstolo não era avarento, o apóstolo não era materialista, ele não buscava conforto, luxo para si. O apóstolo iria fazer o quê? Administrar aquele recurso dissolvendo entre toda a irmandade, toda, de forma justa, 100% justa, né? Isso que era uma das funções, um dos papéis dos apóstolos. Então, continuando aqui, ó, Atos 5, tá, ele está falando aqui, ele vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo também sua esposa, e trazendo uma certa parte, a colocou ao pé dos apóstolos. Então, a regra é clara, é trazer tudo, ele só colocou parte, ele escondeu uma parte para si. E, tá, seguindo aqui, mas Pedro disse, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor da terra? O apóstolo sabia, através do Espírito Santo, que ele tinha retido uma parte, ao invés de dar tudo. Guardando-a, não ficava para ti, e pode ser vendida, não estava com seu próprio poder, porque concebeste tal coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e entregou o Espírito, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. Aí, senhor e senhora, leia o resto leia Atos inteiro. Eles não leem nos templos evangélicos, e tem até alguns falsos profetas e falsos professores distorcendo, manipulando isso daqui para as pessoas não perceberem o engano que é o cristianismo. Leia na íntegra o livro de Atos, leia quantas vezes for necessário. Tá, mas vamos lá. Uma pergunta que eu te deixo pra gente que leu esse trecho aqui. O Ananias, ele reteve uma parte, ele não entregou tudo, morreu, caiu morto no chão, na frente, no pé do apóstolo, ele caiu morto. A pergunta é simples. Usa a tua inteligência, seja honesto consigo mesmo. Onde Ananias com a sua esposa iriam morar, viver, trabalhar, comer e dormir, se ele vendeu tudo e tinha que entregar tudo ao apóstolo? Deu para perceber que era uma comunidade, ele ia morar com a esposa na comunidade, ele vende tudo, dá tudo para o apóstolo, ele não tem mais o poder sobre as suas coisas, seu patrimônio. O apóstolo que vai dizer para ele, a tua casa é aquela, teu quarto da tua esposa é ali, o teu trabalho é lá, entendeu? Aí eles se organizavam lá. É óbvio que ele não ia ficar desamparado, ele não ia virar um mendigo, ele ia morar na comunidade que tinha lá, assim como tinha nas outras cidades que você vê, Corinto, Tessalônia, e Pérgamo, Esmirna, etc. Agora, vamos ir pro Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, eu vou ler do 17 até o 30. Estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não cometerás adultério. Vou dar uma adiantada aqui. E ele respondeu, dizendo, mestre, tudo isso eu tenho guardado, desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, uma coisa te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e segue-me. Pergunta, se esse homem que viu o Messias e cria, mas ele era rico, tivesse obedecido, se ele tivesse ido, vendido tudo, entregado aos pobres e voltado, tá aqui, ó, Jesus disse, segue-me. Jesus disse para ele segui-lo. O que Jesus ia seguir para onde? Ele ia morar na rua? Onde que ele ia comer? Onde que ele ia trabalhar? Onde que ele ia dormir? O segue-me do Senhor Jesus era para seguir ele para a comunidade que Jesus já estava criando. Das várias comunidades por onde ele passava, que ele estabelecia, que ele criava. Esse era o convite, e essa é a regra do Evangelho. Vende tudo, entrega. É aí que tá, eles tinham tesoureiro naquela época. Hoje eu não recomendo isso, que é complicado, né? A gente não tem ninguém com autoridade do Messias, autoridade do apóstolo. Mas o Jesus não ia roubar ele no que ele vendia. Ele ia pegar tudo, dinheiro. Nesse caso em específico, Jesus não quer nem o dinheiro. Vai lá saber por quê, né? Não sei. Aí é especulativo, se for qualquer coisa. Por que Jesus nem quer que ele traga o dinheiro para Jesus, para a comunidade? Ele fala para dar para os pobres mesmo. E vim, sem nada. Sem um centavo, sem uma moeda, sem uma propriedade, sem nada, com a roupa do corpo. Por quê? Porque ele ia ser ajustado na comunidade, ia ser um discípulo. Continuando aqui o estudo. Isso aqui, hein? Os cães gulosos gostam de distorcer, hein? Tá todo mundo iludido, e quem é assim? O que acontece? Quem é joio vai aceitar a distorção, não vai querer lidar com o que está escrito aqui. Quem é joio vai aceitar um falso profeta, um falso mestre ensinando uma coisa falsa.
É aí que vira o cristianismo, um grande celeiro de joio, onde um bando de joio ergue um cão guloso, ergue falso profeta, falsos mestres. A solução é simples. Com quem crê, vai ter que entender isso daqui. Não tem que ficar persuadindo com recursos de pirotecnia, igual eles usam nos templos evangélicos. Anota aí o que as pessoas usam no templo evangélico. Retórica, programação neurolinguística, psicologia, teatro. Eles também usam sonoplastia, técnicas de iluminação. Tudo para fazer o gado, né, crer em qualquer porcaria que eles ensinem, né? Qualquer coisa distorcida, qualquer má interpretação. As pessoas se emocionam, se empolgam, tá cheio de joio que quer alguma coisa fácil, mesmo não quer o evangelho. E nisso eles têm massa, quantidade. Mas no dia do Senhor a gente vai ver a verdade. Quem é que vai herdar o reino de Deus e quem vai cair naquilo lá que Jesus fala, né? Afastem-se de mim, nunca vos conheci. Veremos. Continuando aqui, ó. É o 22. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Sabe o que acontece? Quem é rico pode ser parte da igreja? Pode. Mas você vai ver seu patrimônio sendo dissolvido em meio aos seus irmãos. Você era rico, você vai diminuir de classe social. Isso é um fato. Para quem é pobre, melhora. Para quem é rico, você tem um declínio de posses e riqueza. Só isso, tá? Eu vou falar o que ganha um rico se convertendo e entrando na igreja de Jesus. Já vai chegar lá. Eu vou falar não, Jesus vai falar aqui na palavra. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? Jesus, olhando, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Aqui só uma interpretação pessoal minha, mas o Espírito Santo toca o coração de pessoas, de pobre, de favelado, de mendigo, de rico, de multimilionário, de bilionário. Jesus toca o coração dessas pessoas. Por isso que é possível para com Deus. A maioria, a massa, a pessoa de classe média tem o seu carro, tem o seu negócio, tem a sua vida, a sua carreira, seu apertamento. Não vai se desfazer disso. Vai ficar com unhas e dentes agarrado, vai pegar a interpretação falsa, vai amar os seus falsos profetas e vai ficar no cristianismo e vai falar que eu que estou errado, que eu estou com o demônio, assim como Jesus foi chamado de Belzebu. E eu quero mais é que se... Eu não vou falar a palavra torpe aqui, mas vocês entenderam. Porque... eu estando na verdade, os outros, eu não posso fazer nada, não sei mostrar a verdade. O trigo tem que expor a palavra de Deus pro trigo. Daí quem é trigo vai ver e vai falar amém. Quem não é vai ficar com o seu murmúrio lá e não é problema meu. Eu só quero a distância dessas criaturas. Seremos separados na eternidade, por que não se separar aqui? Aliás, só uma nota agora que eu lembrei disso. Você vai ver na palavra de Deus muitas vezes assim falando santos. Ah, o santo, santo, santo isso, santo aquilo. No original, em hebraico, é kadosh. Kadosh, traduzindo direto para o português, é separado. Então, os kadosh são os separados. Isso aí também os cães gulosos, aí, os teólogos não vão ensinar nunca para vocês. Porque como que alguém que frequenta um templo evangélico está separado se ele trabalha no mundo? Ele vai no restaurante do mundo, ele assiste a televisão do mundo, tudo que ele faz é no mundo. Daí uma hora da vida dele, ele vai no templo, que ele ousa chamar de igreja o templo. É só uma denominação, esse é o nome mais correto. É apenas uma denominação, é um clube que ele frequenta ali, temático ali. Mas ele é mundano, totalmente mundano. Totalmente não, é um híbrido de mundo com alguma coisa de hebreu. Uma coisinha ou outra. E Pedro, é o 28, e Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do evangelho, e que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casa, irmãs e irmãos, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, o que ganha, por exemplo, eu estava falando do rico, do milionário, enfim, de um bilionário, o que ele ganha se ele se converter, que ele vai perder toda a riqueza? A riqueza não é mais dele, é de todos agora. E não vai viver em riqueza, com luxo, com conforto, vai ter que trabalhar todos os dias com as mãos, servir os irmãos igualmente.
Não vai ter essa distinção de aquele ali ele é o rico, ele não faz nada, ele é mais folgadão. Não, vai ter que trabalhar igual todo mundo. O que ele ganha? Tá aqui, ó. Jesus diz o que você ganha quando você entra na igreja, ó. Você vai entrar na comunidade ou na nação, né? Não existe a nação ainda. Você vai entrar na comunidade. O que você vai ganhar? Aqui, ó. Jesus te diz o que você ganha, ó. Você vai ganhar 100 vezes mais. Não há homem nenhum que tenha deixado casa, irmão, irmã, nanana, ou campo por causa de mim do evangelho, que não receba 100 vezes mais casas. Você vai ter 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, 100 vezes mais irmãs. Tá aí, ó. É o 30, tá? Marcos 10, 30. 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais filhos e 100 vezes mais campos, com perseguições. Tá? E no mundo vindouro, a vida eterna. Então o maior prêmio é que se você for à igreja, você está vivendo em comunidade, vivendo em santidade, separado, kadosh, você está pleiteando ali dia após dia a vida eterna. E o que você ganha? Você ganha 100 vezes mais irmãs. Só quando você entra numa comunidade que você vai ter 100 vezes mais irmãs, 100 vezes mais irmãos. Porque as pessoas que estão na comunidade são todos seus irmãos em Cristo. Irmãs e irmãos em Cristo. Por que fala 100 vezes mais mães? Vão ter mulheres que são mães, mas a sua irmã é como se fosse uma mãe tua. Você está junto. É a igreja, é uma coisa só. É o que diz em hebraico, errad. Errad é um termo tipo unidade. É isso que acontece. Então tá, gente, essa aula aqui, ó, depois disso não deu, desiste do canal, me deixa em paz. Eu não tenho tempo para perder com quem não conseguiu entender ainda. Eu fiz o melhor possível. Lembre-se também, ninguém precisa de mim para nada. Leia a palavra de Deus, reflita, mas seja honesto. Quando você lê esses versículos de Atos aqui que eu passei, é o 2:44, 45, é o 4:32, e essa história aqui do Ananias, do Atos 5, seja honesto consigo mesmo. Onde que Ananias ia morar? Se ele tinha que dar tudo, e é tudo que tem que dar. Na história do jovem rico, ele não aceita o chamado, ele não segue o Senhor Jesus. Mas se ele tivesse seguido, se ele tivesse dado tudo, vendido, dado tudo, ficado só com a roupa do corpo, onde que ele ia morar, viver, trabalhar, comer e dormir? A resposta era nas comunidades. O objetivo começa com comunidades para o futuro virar cidade-estado, para o futuro se unirem, chegarem na mesma página das escrituras, mesma interpretação, mesmo entendimento, a mesma lei moral, que é a lei do Evangelho de Senhor Jesus, apóstolos, profetas, Moisés, para restaurar Israel com as suas 12 tribos. Tchau, abraço, valeu.